Graças e paz, meus irmãos. Esse é mais um vídeo da série O Diário de um Cristão. E o vídeo de hoje é como ser um filho maduro. Como ser um filho maduro na presença de Deus? Nós vemos hoje uma pluralidade de igrejas, uma pluralidade de ministérios, e o que nós vemos bastante são pessoas se afastando dos caminhos de Deus. São pessoas desanimadas, tristes com o que vem passando, fala que está no deserto há muitos anos, e ao menos ela pode enxergar, ela não consegue enxergar o que Deus já fez na vida dela, como que Deus já operou. E muitas pessoas se tornou até um jargão por aí, que é os crentes mimimi. Por que será que estão falando isso? O que está acontecendo com essas pessoas? Qual foi o período que essa pessoa deixou de se tornar madura, de ser madura? Muitos cristãos hoje estão perdendo a maturidade e isso não é legal. E eu acredito que tem a ver com alguns mandamentos que não estão seguindo. Sabe que o nosso maior reflexo, a pessoa que nós devemos mais nos espelharmos é Jesus Cristo. Não há outro a quem nós a comparar se não for Jesus Cristo. Eu queria te deixar um texto da palavra de Deus e daí dar início a como ser um filho maduro, que se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra aqui, filhos, vem do original grego, koiné, huios, que é o mesmo que filhos maduros. Então, quando o texto aqui diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são huios de Deus. Ou seja, esses são filhos maduros. Esses têm maturidade. Sabe por quê? Porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você quer se tornar um filho maduro, quer ser maduro na presença de Deus, quer ser forte na presença de Deus, quer crescer na presença de Deus, quer ser um huios de Deus, meu irmão, minha irmã, abra as portas para o Espírito Santo entrar e te guiar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você se torna filho. Mas a palavra aqui é, você se torna maduro. Sabe por quê? Porque você agora deixou de querer andar com as suas pernas e está dizendo, Espírito Santo, ande comigo, me guie. Mas vale a pena lembrar que quando o Espírito Santo de Deus ele está te guiando, ele não vai te ausentar das tentações. Olha só, ser guiado, ser maduro, custa um alto preço. E às vezes o Espírito Santo de Deus não vai te ausentar de você ser tentado. Lembre-se de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, quando a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Meus irmãos, se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para o deserto, quanto mais eu e você. Meu irmão, permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se torna um filho maduro, ele não vai te guiar de qualquer forma. Ele sabe como ele vai te guiar. Sabe por que você está passando por isso que você está passando hoje? Sabe por que você está enfrentando essas batalhas que você está enfrentando hoje? Porque o Espírito Santo, ele sabe até onde ele pode te levar. Percebe que o texto de Lucas capítulo 4, do versículo 1, é enfático quando diz Jesus cheio do Espírito Santo.
Ou seja, Jesus ele só foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto porque ele estava cheio. Então, você está cheio de Deus. É por isso que você está no deserto. Você não está vazio, você vai suportar esse deserto porque você está cheio. Se você se permitiu ser maduro suficiente para que o Espírito Santo pudesse te levar a esse deserto, para que você viesse a ser tentado, meu irmão, descansa. Minha irmã, fica em paz. Percebe que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós somos filhos maduros, nada vai nos ausentar de termos necessidades. Não é porque você é filho maduro que isso vai ausentar que você tenha necessidades. Ao contrário, lembre-se, você está cheio do Espírito Santo. É por isso que ele te guiou ao deserto. Então, meus irmãos, decida hoje ser um filho maduro. E sabe como você vai ser um filho maduro? Aqui está nos indicando, em Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Quer ser filho maduro? Em primeiro lugar, permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se você é guiado pelo Espírito de Deus, você se torna um filho maduro. O texto é enfático quando diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando nós somos guiados, nós somos filhos maduros. Quando nós estamos cheios, é aí que nós enfrentamos desertos. Então, meus irmãos, entenda que para você ser um filho maduro, como é que eu vou ser um filho maduro? Como eu vou ser? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. E entenda que o deserto que você vai ultrapassar, ele é passageiro. Mas lembre-se que você está cheio do Espírito, que você decidiu ser guiado. E a partir de hoje, quem trilha o caminho é o Espírito Santo. O seu Waze ou o seu Google Maps agora é o Espírito Santo. E agora você se tornará um filho maduro. Que Deus te abençoe. Permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele te levará e vai fazer você passar por grandes obstáculos. Mas nunca se esqueça, você só chegou a esses obstáculos e você só vai ultrapassar essas grandes barreiras porque você permitiu ser guiado e porque você está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você enfrenta qualquer batalha. Cheio do Espírito Santo, você enfrenta Satanás assim como Jesus enfrentou. Satanás falou para Jesus transformar as pedras em pães. Aí Jesus dá o trocadilho para ele que nem só de pão viverá o homem. Sabe por quê, meus irmãos? A condição que Jesus estava dizendo ali é: eu sei quem eu sou. E quando nós sabemos quem nós somos, nós atravessamos qualquer mar, nós atravessamos qualquer obstáculo, nós atravessamos qualquer barreira. E na fome, nós vamos nos lembrar que a pedra depende da ótica como nós olhamos para ela. A pedra para Davi, ela serviu para matar Golias. As pedras para Davi, ele olhou e ele falou assim: eu não vou pegar só uma, mas vou pegar 5, porque se vier mais alguns guerreiros como Golias, eu estou preparado para enfrentá-los. A pedra para Moisés foi aonde saiu água e ele liberou toda aquela água para aquele povo que estava com sede. Jesus é a nossa pedra angular. Ele é a rocha, é ele que nos sustenta. Então, a pedra só depende da perspectiva de como você está olhando.
Porque quando nós somos filhos maduros, nós sabemos enxergar a pedra como uma perspectiva de avanço, de crescimento e de prosperidade e de provisão de Deus. Seja um filho maduro. Deseja ser um filho maduro. Seja guiado pelo Espírito de Deus. E lembre-se, você só está no deserto porque você está cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, ruios de Deus, filhos maduros. Deseja hoje ser um filho maduro no nome de Jesus.